Ok, boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de junho de 2019, mais uma sessão, iniciando agora às 14 horas e 17 minutos, com a palavra o vereador secretário para que faça a leitura da ata da sessão de ontem. Boa tarde a todos os vereadores. Queria perguntar a algum vereador se chegou por e-mail a ata, se há alguma modificação na ata, ou se podemos passar para ser assinada. Ok? Com relação à ata, podemos votar? Então, para a votação a ata, que todos nós recebemos via e-mail, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata, coletar a assinatura de todos os membros, por gentileza. Na sessão de hoje, nós estaremos ouvindo o depoimento da senhora Ana Cristina Soares Flores Youssef, que é a procuradora do município, e já iniciamos os nossos trabalhos pedindo para que a doutora Ana adentre a este recinto. Nós tem. Ana. Doutora Ana, boa tarde. Obrigado pela sua presença, pela gentileza da senhora estar conosco aqui hoje. A gente sabe ter bastante trabalho no dia a dia, né? E tem que se dispor para estar vindo conversar conosco numa tarde. A gente sabe que atrapalha um pouquinho, mas é fundamental. A senhora sabe que tramita nessa casa, nessa comissão de inquérito, um processo, nessa comissão, a discussões em relação de possíveis irregularidades envolvendo a Prefeitura Municipal de Criciúma e o Criciúma Prev, né, e abordando alguns aspectos, entre eles a aprovação de um parcelamento sem a manifestação do Conselho, o fato de existência de saldo em conta corrente não ter sido realizado o pagamento, a falta de envolvimento do próprio diretor-presidente do Criciúma Prev, deixar de comunicar o atraso nas parcelas relativo ao parcelamento de 2017, e também o fato de não ter sido fornecidos valores em relação ao parcelamento. Então, são os itens que estão sendo discutidos nessa comissão de inquérito, só para atualizar a senhora, para a senhora ter ciência do que está sendo discutido, né? E isso foi provocado através de uma denúncia do próprio Conselho de Administração do Criciúma Prev, razão pela qual foi instituída essa comissão de inquérito para fazer a apuração de eventuais irregularidades. Ok, doutora? A princípio, a senhora trouxe uma outra procuradora, né? Eu gostaria que a senhora comentasse o seu nome, da procuradora que a senhora convidou para estar conosco, né? E se a senhora tem, e na sequência eu vou ler os termos que a senhora vai assinar em relação às suas declarações que serão realizadas na tarde de hoje. A senhora fica à vontade, pelo menos, para apresentar a pessoa que a senhora trouxe. Boa tarde, vereadores. Boa tarde aos presentes e aos ouvintes. Meu nome é Ana Cristina Soares Flores Youssef. Sou procuradora efetiva do município de Criciúma desde 2007
e procuradora-geral desde janeiro de 2017. Eu trouxe comigo a procuradora-geral adjunta, Liliane Pedroso Vieira, que também é procuradora efetiva do município de Criciúma, e me acompanha e acompanha os demais colegas nessa tarefa de consultoria e orientação do Poder Executivo Municipal. Ok. Doutora, eu vou ler o termo de depoimento, tá? E, na sequência, eu vou coletar a sua assinatura para a gente poder iniciar os trabalhos. Comissão de Inquérito, Resolução 009-2019, 16 de 4 de 2019. Termo de depoimento. Eu, Ana Cristina Soares Flores Youssef, brasileira casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF sob o número 697-146-650-00, residente e domiciliada na Rua Santo Antônio, número 457, apartamento 1303, bairro Centro, neste município. Declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que os conteúdos gravados por meio eletrônico em posse desta comissão de inquérito, oriundos dos meus depoimentos, são fiéis e verdadeiras. Sendo verdadeiras minhas afirmações, tenho ciência que o presente depoimento está sujeito às sanções elencadas no Código de Processo Penal. Criciúma, 26 de junho de 2017, Ana Cristina Soares Flores Youssef. Ok? Vou pedir para o secretário pegar essa assinatura. Ok. Doutora Ana, na realidade a senhora sabe que todo depoimento é seu, particular, né? Nós não convidamos a Procuradoria, convidamos efetivamente a senhora, tá? Então, só para... porque a senhora foi apresentada como uma adjunta, né? Isso. Então, em decorrência disso, todo depoimento é seu, pessoal, tá? Não é da Procuradoria, ok? Doutora, então vamos iniciando a nossa oitiva. Eu gostaria que a senhora novamente falasse. A senhora é funcionária efetiva do município, é isso? Isso. Eu sou funcionária efetiva do município, procuradora. Desde janeiro, fui empossada em janeiro de 2007. E, desde então, atuo na Procuradoria-Geral do município de Criciúma. Em novembro de 2016, fui convidada a atuar como procuradora-geral pelo prefeito Clésio Salvaro, então eleito. E, então, já no governo de transição, começamos a trabalhar e verificar as necessidades do município, que seria as dificuldades e o que implementaríamos no decorrer desses 4 anos. E, então, permaneço lá até o dia de hoje, como procuradora-geral. Procuradora-geral. Doutora Ana, nossas perguntas, penso que também não vamos nos alongar demais, são questões bem pontuais, tá? Sim, todos tiveram oportunidade. Mas eu vou liberar agora para a senhora. Certo. Né? Mas eu, claro que a senhora tem a liberdade de poder se manifestar nesse momento, para falar um pouquinho desse trabalho que a senhora realiza, tudo mais, e tem total liberdade da senhora, neste momento, fazer as suas manifestações. Certo. Eu preciso confessar, primeiramente, que eu fiquei surpresa quando eu fui chamada, né, para participar e ser ouvida como testemunha, tendo em vista o fato de que, semana passada, na imprensa, nós ouvimos, eu, como procuradora, a princípio, ouvi falar, então, somente depois que eu vi as gravações, verifiquei que não havia ainda findado essa comissão de inquérito. Tanto o presidente quanto o relator se manifestaram pela existência de improbidade administrativa. O relator, ao questionar o ex-secretário Robson Gotuso, questionou: a Procuradoria-Geral não alertou o prefeito de que haveria improbidade administrativa? Ou seja, ele já se posicionou no sentido de que já teriam concluído pela existência, assim como na sua fala o senhor disse que nós, daí eu imagino enquanto comissão, temos certeza absoluta
de que os fatos narrados configuram improbidade administrativa. Então, eu agradeço nessa oportunidade de estar aqui e tentar esclarecer algum fato que seja considerado necessário. E vejo que ainda não findaram. Então, passada essa surpresa inicial, só me resta realmente informar o que eu sei dos fatos, né, o que eu acompanhei ou o que eu presenciei de todos os fatos até aqui. Como eu não sei se é possível, presidente, que eu trate rapidamente de cada um deles, e se houver dúvidas, vocês me questionem alguma coisa? Não, nós vamos fazer alguns questionamentos, e dentro disso a senhora vai contextualizando, pode ser? Certo, pode ser. A senhora sabe que tem o direito de não querer se manifestar em determinadas situações. Se a senhora se achar prudente em não se manifestar, a gente vai respeitar, em decorrência da prerrogativa que a senhora tem, ok? Ok. Então tá, doutora, o projeto de lei, né, que tratou do parcelamento no ano de 2017, certo. ok? Uhum. Né, que foi aquele 200 vezes, das 200 vezes. Que tinha aprovação. Até teve uma resolução a nível federal permitindo que se fizesse. Tem uma portaria. Uma portaria, exatamente. Então, a senhora foi a pessoa que elaborou o projeto de lei do parcelamento de 2017? Não, não fui eu. Não foi a senhora? Não. Ok. Em relação ao projeto de lei do parcelamento de 2018, foi a senhora? Não, não fui eu. Não foi a senhora. Sim. Ok. A senhora tomou conhecimento do projeto de lei de 2017 e 2018? Certamente. Eles, após a minuta executada, a pedido do secretário da Fazenda, juntamente com o presidente do Criciúmaprev, em decorrência da existência de contribuições previdenciárias não quitadas, verificou-se a necessidade de ir diante da existência de uma medida provisória autorizativa nesse sentido. Chegou até mim a necessidade, então, de encaminhamento de um projeto de lei para que os senhores vereadores analisassem a possibilidade e autorizassem ou não o parcelamento pelo município. Em 2017, é importante que se diga, todo e qualquer processo administrativo ou projeto de lei, por ordem do então secretário da Fazenda, não poderiam passar pela Procuradoria. Essa era a ordem e vários outros servidores poderiam confirmar essa informação. Só que como não foi feito pela Secretaria da Fazenda, e sim foi feito pelo jurídico do Criciúmaprev, como funciona? Tanto em 2017 como em 2018. Verificada a existência de contribuições previdenciárias em aberto, o presidente do Criciúmaprev comunica ao secretário da Fazenda a necessidade de pagamento, e então se faz, ou se efetuaria o pagamento, se houvesse o numerário, ou então se faria o parcelamento, como aconteceu nos últimos anos, né? Então, nós temos a possibilidade desse jurídico do Criciúmaprev, que é especializado em direito previdenciário, e ele tem ligação direta também com a Secretaria da Previdência Social, hoje subsecretaria. Então, através desses contatos, eles minutam o projeto de lei, encaminham para a Secretaria, hoje subsecretaria da Previdência Social, que analisa, diz se está ok ou não está ok, deve modificar aqui, ou deve constar isso obrigatoriamente na lei que vocês irão encaminhar. E depois disso, em 2017, foi encaminhado por e-mail, na época, ao então secretário da Fazenda, para o meu e-mail, e eu acho que também para o presidente, o Darcy, já era o Darcy em 2017, pela doutora Ana. De posse dessa minuta do projeto de lei, eu fiz uma conformação do que ela previa com os termos da portaria, a portaria 402, do Ministério, está ruim, né? Do Ministério da Previdência. 402? 402. Né? Isso, essa aqui. Já tem modificações, né? Porque ela é de 2008. Do Ministério da Previdência, analisada a conformação, que estava tudo ok. Repito, quanto aos termos da lei, porque referente aos demonstrativos que a lei se refere, estes foram analisados pela Secretaria da Fazenda, nem poderia ser a Procuradoria, eu não saberia dizer se eles estavam corretos ou não.
Então, esses demonstrativos foram analisados pela Secretaria da Fazenda e o projeto de lei pela Procuradoria, e então, dado ok, foi encaminhado para a Câmara Legislativa para análise e votação, aprovação ou não. Certo. Tanto em 2017 como em 2018. Certo. Em relação ao projeto, bom, né, a senhora depois acompanhou toda a parte legal de confissão de dívida, etc. A senhora chegou a acompanhar isso? Passou pela Procuradoria? Não, isso? não passou pela Procuradoria. Não. A senhora tem conhecimento dos termos da confissão de 2017? Não, não tenho conhecimento. Também não tem. Tá. Em relação ao parcelamento de 2018, né? Certo. Como já havia o parcelamento de 2017, não foi pago os valores patronais, foram se acumulando os valores também em 2017 e, por conta disso, houve o parcelamento em 2018. Né? E aí tem uma situação que envolve a falta de pagamento, o próprio inadimplemento, que estaria condicionado ao contrato de confissão de dívida anterior, de 2017, né, que teria que antecipar as parcelas vincendas, certo? Que acabou gerando um novo parcelamento e não foi considerado para efeito de parcelamento os próprios valores inadimplidos no ano anterior relativo à parte patronal. A senhora chegou a tomar conhecimento disso? Não. Não. Foi observado, a senhora por acaso, no projeto de lei de 2018, né, do parcelamento, né, em 60 vezes, certo? Isso. É isso, né? Uhum. A senhora tomou conhecimento dele? Sim, Certo? sim. Conforme eu lhe falei, foi encaminhado para a conformação. A senhora chegou a observar que existia, naquele momento, a obrigação de ter a manifestação dos conselhos de administração e fiscal? Essa previsão ela está no artigo 25, inciso 15, né, da Lei Complementar 53. Perfeito. Eu tenho que discordar com o senhor, né, e aí eu falo com... Eu estou falando aqui apenas da parte jurídica, que é o que eu mais conheço. Claro. A lei ela fala em manifestação nos projetos de lei de parcelamento. E não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente porque no momento em que houvesse uma lei que previsse que um conselho externo, que é um conselho que não é deliberativo do Poder Executivo, que é um conselho ligado a uma entidade da administração indireta, que previsse a necessidade de aprovação ou autorização daquele conselho para que o chefe do Poder Executivo, enquanto executor da sua iniciativa privativa plena de encaminhamento de um projeto de lei desta natureza, ele seria um projeto inconstitucional, pois ele feriria exatamente essa legitimidade plena do Poder Executivo. Por isso, eu imagino que fale ali em manifestação. Então, se a gente lê o artigo e diz manifestação do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo. Conselho Fiscal e Administrativo se manifestarão em parcelamentos efetuados referentes às contribuições previdenciárias. Essa manifestação, ali não diz ele autorizará, ela não diz que será por escrito, e ela diz manifestar-se-á em processos, em projetos de lei. O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara Legislativa e aqui, então, poderia haver a manifestação do Conselho. Ali não diz que tem que ser, que tem que encaminhar para o Poder Executivo dizendo, olha, tu manda esse parcelamento ou tu não manda esse parcelamento. Tanto assim que o próprio Conselho de Administração, em 2017, em dezembro de 2017, encaminhou um ofício, acho que está de posse dos senhores, acho que uma das representantes do Criciúma Prev esteve aqui e encaminhou esse projeto de lei em mãos para os senhores. Ele diz que não poderia, nesses termos, manifestou-se no sentido de não possuir poderes para deliberar sobre a matéria, por tratar-se de autorização ministerial com abrangência geral. Esse documento foi encaminhado, então, para o município e foi repassado para os senhores vereadores, para essa comissão. Poderia se manifestar, né? E poderia fazê-lo diretamente na Câmara Legislativa, não necessariamente, e ainda que desaprovasse, isso não seria impeditivo para o encaminhamento do projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo. Esse é o meu... Eu vejo claramente a lei dessa maneira, mas salvo
salvo outro posicionamento. Claro. Então, a senhora tem conhecimento desse artigo, conforme a senhora falou, Pleno com todas as conhecimento. suas Pleno contextualizações. conhecimento, exatamente. É isso, né? Assim, a senhora tem conhecimento de todos os projetos que partem do Executivo, obviamente, né? A partir da assunção do secretário Celito como secretário da Fazenda, todos os projetos de lei, inclusive os não feitos pela Procuradoria, passaram pela Procuradoria do município. Em 2017, não. Só 2018 os A projetos... partir do secretário municipal da Fazenda, Celito Cardoso, haver assumido. E 2017 os projetos de Os projetos de lei, no início, eles passaram pela Procuradoria por uma solicitação, porque era o natural. Mesmo que alguém da sua área fizesse, encaminhava para a Procuradoria para análise posterior. Mas a grande maioria, depois dessa ordem passada pelo então gestor da pasta, não mais foram encaminhados para a Procuradoria. Alguns foram encaminhados diretamente para a Eliette, que encaminhou então para a Câmara Legislativa. Então, ou seja, a senhora não rubrica todos os projetos de origem do Executivo. Esse ano de 2000, desde a assunção do... Porque, normalmente, o que acontece? São projetos, obviamente, que são ligados à educação, à saúde ou à fazenda. Né? Dificilmente tem um projeto de lei ligado à própria Procuradoria, ou então à própria administração. Hoje, todos passam pela Procuradoria. Todos passam pela Procuradoria, tem aprovação ou não, ou a revisão, né, da legalidade, na verdade, do projeto de lei que será encaminhado. Mas a senhora, enquanto procuradora-geral, Certo. certo? É claro que a senhora conversa com o gabinete, com os secretários, eu acho que é absolutamente normal isso. Né? A pergunta é a seguinte, a senhora, como procuradora-geral, rubrica os projetos de lei? Eu lhe respondi... A partir de janeiro de 2018, é isso? A partir do que na verdade... Em decorrência de alguns fatos ocorridos em janeiro, de um projeto de lei encaminhado para a Câmara de Vereadores. Posteriormente a isso, foi uma exigência do prefeito que todos os projetos de lei passassem obrigatoriamente pela Procuradoria-Geral para que fossem vistados. Perfeito. Especificamente o projeto de lei de parcelamento 2018, a senhora... Eu falei para o senhor. Rubricou ele. Chegou a rubricar isso? Não tem assinatura? Não, eu não lembro de ter assinatura, mas ele foi analisado com base na portaria 402 do Ministério da Previdência Social. Perfeito. Eu ia perguntar a sua relação, se a senhora observou ali as questões das resoluções, portarias e tudo mais, como a senhora já respondeu também, não há nem necessidade de eu fazer essa pergunta. Eu vou passar as perguntas para os demais vereadores. Alguém na ordem? Vereador, só um pouquinho. Vereador Paiol, vereador Zairo, vereador Júlio, Ademir... Vereador Dinei, vai fazer pergunta? Com a palavra, o vereador Paiol. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Obrigado pela presença, né, por tirar algumas dúvidas com a gente. Na sua fala, eu peguei dois assuntos ali que eu queria entender um pouquinho melhor. Na gestão da Secretaria da Fazenda, da pasta do Robson Gotuso, pelo que eu entendi ali, ele fazia os pagamentos, ele fazia os projetos e não consultava o prefeito, era isso? Pelo que eu entendi ali, porque parece que houve uma sintonia depois que o Celito assumiu a Fazenda. Antes disso, ele fazia sem consultar o prefeito os pagamentos? Não, os projetos de lei não eram encaminhados para a Procuradoria para consulta. Né? Não chegava na Procuradoria? Não chegavam, não passavam pela Procuradoria, iam direto da Secretaria da Fazenda para a Eliette, que então encaminhava que é o nosso administrativo, que encaminhava então para a Câmara Legislativa. Mas que teria que passar pelo crivo da Procuradoria. Para essa análise de legalidade seria interessante. Outra pergunta. Diante dos fatos, né, na sua opinião agora como advogada, diante dos fatos, na sua opinião como advogada, houve algum ato de improbidade no parcelamento?
Como advogado, eu lhe respondo que eu não vislumbro improbidade administrativa no parcelamento das contribuições previdenciárias devidas ao Criciúma Prev. Não existe. Existe uma lei autorizadora, né? Essa lei autorizou o parcelamento dos débitos. O STJ já tem se manifestado em inúmeros julgados no sentido de que o parcelamento posterior das contribuições previdenciárias e o seu pagamento em dia, que é o que está acontecendo, tanto das 200 parcelas como das 60 parcelas, e esse pagamento em dia afastaria o ato considerado, que poderia ser considerado ímprobo pelo administrador. Então, a existência do projeto de lei afastaria qualquer ato de improbidade administrativa. Ela demonstra, pelo contrário, a boa-fé do chefe do Poder Executivo no sentido de regularizar uma situação existente. É isso, presidente. Vereador Zairo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, procurador. Primeiro, nós entendemos assim a necessidade do amplo, já que existem acusações numa CPI, a presença da senhora significa o amplo direito da defesa, já que a senhora representa aqui o município. Então, sinta-se muito à vontade de exercer na plenitude este direito amplo de defesa. E fique bem à vontade. Um dos depoentes, o ex-secretário Robson Gotuso, ele afirmou que, quando nós perguntamos sobre a necessidade de impostar o valor do parcelamento, ele afirmou que houve uma orientação da Procuradoria e que teria que ter esse valor no parcelamento, no primeiro. É o que eu me lembro, salvo o melhor juízo, eu posso estar enganado. Mas ele afirmou que a Procuradoria colocou dessa maneira, que o primeiro parcelamento tinha que ser obrigatório. No segundo, passou pela senhora. Por que deixou... O projeto de lei, os dois passaram, Sim. vereador. Na sua... Então, como tem duas posições diferentes, qual que a senhora julga a mais correta hoje, analisando hoje a situação? Já que um veio sem valor e outro veio com valor. E para nós, ambos tiveram o aval da Procuradoria. Um dos dois está errado. Qual dos dois? Certo. Vereador Zairo, tanto o projeto de 2017 quanto de 2018, eles prevêem as competências, e as competências são bem claras em ambos os projetos. Ele prevê, no de 2018, diz o seguinte: fica autorizado, nos termos do artigo 1º da portaria, alterada pela portaria MPS 21, o parcelamento no valor nominal apontado nos demonstrativos anexos. No momento em que uma lei prevê e reporta o anexo daquela lei, aquele anexo passa a fazer parte daquela lei. Então, eu considero que os valores eles constam dos dois projetos de lei. E se assim não fosse, vamos pensar, por alguma razão não fosse, as competências estariam claras ali. Então, por constar no anexo, que faz parte da lei, aquele anexo, havendo alguma modificação, poderia ser encaminhado para a Câmara Legislativa para que vocês analisassem e verificassem a possibilidade de modificação. Procuradora, a senhora afirmou que durante 2017 não houve parecer da Procuradoria nos projetos emanados da Secretaria da Fazenda por decisão do secretário, basicamente isso. Na maioria deles, isso mesmo. Maioria deles. Como em 2017 nós vivemos uma situação bastante atípica, e nesta casa nós aprovamos muitos projetos do Executivo com dispensa de pareceres, muitos, nós podemos afirmar então que esta casa aprovou muitos e muitos projetos de lei sem nenhum olhar jurídico? Vereador Zairo, assim, os projetos de lei que não passaram pela Procuradoria, efetivamente acabaram tendo a análise jurídica da Câmara Legislativa, que sempre tem o corpo jurídico competente aqui para verificar. Mas muitos deles, por ordem do secretário da Fazenda, não poderiam passar pela Procuradoria do município. Assim como processos administrativos também, de bolsa e tantos outros, deixaram de passar pela Procuradoria. Por último, a senhora
é funcionária de carreira, concursada, e assumiu uma função comissionada, um cargo de confiança. Uma função gratificada, no caso. Em algum momento, depois que a senhora assumiu, essa relação de confiança, porque nós tivemos ontem aqui, em vários momentos, o depoente afirmou que a prefeitura solicitou uma condição, no caso da alíquota do custo suplementar, uma solução política, em afronta às portarias, e agora de cabeça não me lembro as portarias. Essa sugestão, que não passa pelo crivo técnico, porque ela afronta as portarias, ele afirmou que veio da prefeitura, mas ele não em nenhum momento disse quem pediu. Eu lhe pergunto, essa proposta de número 4, que foi a redução da alíquota, que na verdade, vamos botar assim, gerou um recolhimento a menor para o Criciúmaprev, vamos botar R$800 mil ao mês. Deixou de ser recolhido por causa da mudança da alíquota em total desconformidade com a legislação. Como o trabalho da Procuradoria é eminentemente técnico e não deve estar submetido à pressão política, perfeito, ou sugestões dessa natureza, este pedido da Prefeitura para a opção número 4, das 4 opções, em algum momento partiu da Procuradoria? Não. O decreto, o estudo uma vez realizado pelo atuário, o decreto uma vez formulado, passou para que fosse vistado pela Procuradoria. Ele decorreu de um estudo de pessoas capacitadas para tanto. Então, não seria a Procuradoria, fez uma análise de legalidade do decreto, e não de possibilidade ou não de alcance, no caso, como o senhor está dizendo, desse percentual, diria? Alíquota, isso. Obrigada, vereador. Vereador Júlio. Boa tarde, procuradora Ana. Boa tarde, Liliane. Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo seu aniversário hoje, vereador Júlio Kaminski. Parabéns. E depois ele vai pagar um bolinho para nós todos aí, tá? Obrigado pelo carinho. Obrigado, vereador. Voltando aqui para o nosso assunto, evidentemente que Vossa Excelência sabe que uma das prerrogativas do Poder Legislativo é fiscalizar, né? Perfeito. E como tal, nós, evidentemente, não podemos aceitar críticas no sentido de estarmos aqui realizando o nosso efetivo trabalho. A minha pergunta, eu volto na questão da manifestação dos conselhos do Criciúmaprev. A lei complementar ela é clara. E se o decreto, se a portaria permitia que fosse feito através de decreto esse parcelamento, por que a opção de ter mandado para a Câmara? Isso foi uma decisão meramente política, foi uma orientação técnica, sabendo que iriam enfrentar esse problema, porque a lei complementar não traz no seu bojo a necessidade de manifestação, de uma forma ou de outra. Por que a opção de mandar para cá e não ter feito simplesmente por decreto? Excelência, eu acho que a manifestação, a aprovação da Câmara Legislativa nos projetos de lei, ela é de fundamental importância exatamente para a transparência e para legitimar os atos do Poder Executivo quando necessário, porque nós sabemos da análise criteriosa que é exercida por essa Casa nesses projetos de lei, e todos os demais que passam por aqui, em que pese, concordo com o vereador Zairo, 2017, numa situação diferenciada, da maneira como nós encontramos a Prefeitura Municipal de Criciúma, o Poder Executivo, encaminhamos diversos projetos de lei, e eles, muitos passaram sem análise das comissões. Entretanto, a Câmara Legislativa, ela
sempre vai ter um olhar crítico e um olhar, eu acho, acurado para esses projetos de lei. Então, a orientação do jurídico é que sempre se encaminhe o projeto de lei para a Câmara Legislativa, até pela transparência e pela legitimidade dessa casa. Mas eu entendo que, se a portaria permitir um decreto, esse decreto, evidentemente, ele também é publicado no Diário Oficial e ele tem a transparência. Ele a portaria, na verdade... A publicidade se faz necessária nos atos, né? Então, a portaria no artigo 5º-A, que foi trazido em 2017, antes ela não tinha essa previsão, daí foi criado o 5º-A. E o 5º-A passou a prever a necessidade, diz aqui, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, mediante lei autorizativa específica, firmar termo de acordo de parcelamento em até 200 prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo, de contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não decorrentes das contribuições relativos a março de 2017, até março de 2017. Então, ela possibilitou que o município encaminhasse esse projeto de lei, não é um decreto, na verdade, seria um projeto de lei. Mas no começo da nossa conversa, salvo o melhor juízo, ou eu não ouvi direito, Vossa Excelência disse que não haveria necessidade do envio desse projeto para a Câmara. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei isso. Era o que eu tinha. Eu entendi dessa forma, não, eu não falei procuradora. isso, Excelência, não falei. Eu acho que o senhor se enganou, não falei isso. Vou tomar como eu tenha me enganado, mas vamos revisar a gravação. Obrigado. Está certo. Não, nós vamos fazer exatamente isso. Já pedi para que fosse providenciado isso. Isso. Né? Vereador Júlio, vereador Ademir. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Doutora Cristina. Até uma das minhas perguntas era o que estava sendo conversada por você e o Júlio Colombo agora, né? Porque em várias reuniões a gente teve participação lá na sala de atos do prefeito, quanto aqui também teve reuniões com a base, o município, né? O prefeito e secretários, inclusive também alguns você participou, confirmavam sim isso, que o vereador... Não estou afirmando de agora, estou afirmando das reuniões anteriores, que sempre afirmavam sim que não precisaria nem passar por aqui, vereador Júlio Colombo. Realmente, esses projetos do Criciúma Prev? Estes projetos do Criciúma Prev? Isso, algumas vezes em reuniões foram colocados, não precisaria nem passar lá, só vamos passar tal... assim, aí fica até o meu questionamento. Bom, se não tem necessidade, mas aí você também comentou agora com a conversa com o Júlio Colombo, com o vereador Júlio, que, na verdade, vem para cá para legitimar... Não existe a necessidade prevista na medida provisória. Poderão encaminhar projeto de lei autorizativa específica. O 5º-A da medida provisória 402, por isso foi encaminhado. Isso. Não teria necessidade de ter vindo para cá, certo? É isso? Não, diz que poderá ser encaminhado o projeto de lei, diz aqui. Poderá, então não tem necessidade. Isso, poderão, sim, mas mediante lei autorizativa específica, firmar termo de acordo de parcelamento. O que se pode firmar é o termo de parcelamento, mas a lei específica autorizativa ela é necessária. Porque aqui diz assim, os estados, Distrito Federal e município poderão, mediante lei específica, firmar termo de acordo de parcelamento. A lei, prevendo a possibilidade de que seja firmado o termo de parcelamento, ela legitima essa assinatura do termo de parcelamento. Não, beleza, agora ficou claro, porque por várias vezes eu escutei lá, e os colegas também, que o prefeito falava, não tem necessidade, vamos passar para vocês lá. Teve um caso específico, Excelência, que eu tenho a lembrança, que era de uma desapropriação. Sim, mas desse caso... E a desapropriação, eu me manifestei dizendo que não havia necessidade do encaminhamento da lei para a Câmara Legislativa, porque a desapropriação ela necessita apenas de um decreto. Mas sobre o Criciúma Prev, eu jamais me manifestei dessa maneira. Certo. Então, só fazer mais uma confirmação do comentário que a gente fez aqui, que você também comentou, Lina, que, tudo bem, vamos falar de fevereiro de 2018 em diante, certo? Que antes não vinham os projetos para você, só a partir de fevereiro de 2018... a maioria dos projetos em 2017 não vieram.
Então, na verdade, só passou por você diretamente o parcelamento, esse último agora. O anterior você não tinha Não, os conhecimento. projetos de lei, como foram minutados pelo jurídico do Criciúma Prev, eles passaram pela Procuradoria nestes casos. Qualquer projeto de lei que caísse na Procuradoria, ele era analisado pela Procuradoria. O que eu quis dizer que, especificamente esse, como não foi realizado pela Fazenda, e sim pelo jurídico do Criciúma Prev, passou para a Procuradoria para análise, para que compor juntamente com a portaria 402, verificar se estava de acordo, para então encaminhar. Ok. Os dois projetos, tanto de 2017 quanto de 2018. 2017 eu tenho um e-mail da doutora Ana, encaminhado para mim, para o então secretário da Fazenda e para o presidente do Criciúma Prev. Não, beleza, então teve ciência, lógico, né? Você era Sim, eu tive a procuradora ciência. máxima do Sim, município, né? Sim, mas o termo de parcelamento, conforme o vereador Kaminski me questionou, eu não tive acesso ao termo de parcelamento, a confissão que o senhor perguntou, né? Certo, então todos eles passaram pelo seu crivo, beleza. Isso. Né? Passaram O pelo seu projeto crivo. de lei passou, certamente. No texto de parcelamento da dívida, no texto que veio para cá, a minuta do projeto, ele deixava bem claro escrito, numa folha lá que conteria um anexo, voltando um pouco do assunto que Sim, ele foi diz comentado. conforme demonstrativos anexos. Isso, conforme demonstrativo anexo, coisa e tal. Pois é, se estava no texto, e vocês, como naquela análise fina que vocês têm de todos os atos, né? O porquê que se estava escrito no projeto que seria enviado um anexo, essa tabela com os valores e tudo mais, por que não veio? Eu não entendi por quê. Isso eu digo porque eu reclamei naquela tribuna ali, e eu falei, mas vem cá, mas cadê o anexo aqui que diz o parcelamento, quanto é que é? Um dia era 40, depois era 42, depois 48, e quando ficamos sabendo, meses depois, eram 52 milhões. Assim, e eu votei contrário, eu fui contrário na votação por esse motivo. Está entendendo? Porque não estava tudo... eu via que estava... não vou dizer que estava eivado de vício, coisa e tal. Não, tinha alguns erros. E esse era um, e eu reclamei. O porquê que não foi observado e mandado, e mesmo depois de nós ter pedido, não foi enviado para nós? Excelência, primeiramente, eu desconheço que tenha sido solicitado pela Câmara Legislativa. Primeiro de tudo, eu desconheço que não tenha acompanhado o projeto de lei. Esse demonstrativo de débitos, ele é realizado pela Secretaria da Fazenda. Ele é apresentado, o Criciúma Prev diz, olha, município, vocês nos devem tanto. O município, juntamente na Secretaria da Fazenda, porque esse é um ato fazendário, verifica se aqueles números estão de acordo ou não, e provavelmente tenham feito o demonstrativo, certo? Tenham executado o demonstrativo. O demonstrativo não veio para a minha análise com o projeto de lei, com a minuta do projeto de lei. Você pediu, mas só que não mandaram. Conforme o projeto, né? Não, eu não pedi. Eu vou ser franca para o senhor, eu não pedi. Diz conforme demonstrativos anexos. O que é o demonstrativo anexo? Ele consta como o projeto prevê as competências, certo? O demonstrativo anexo obrigatoriamente deve constar referente a cada período o valor correspondente. Então, eu imagino que teria os valores. Não, enfim, não veio, mas tudo bem. E sobre os juros, multas acumulados no parcelamento, né? Você alertou o prefeito Clécio Salvaro sobre uma possibilidade de ilegalidade estaria ocorrendo na vinda desse projeto? No parcelamento? O parcelamento dos débitos existentes de contribuições previdenciárias, ele é amplamente permitido pela jurisprudência dos tribunais superiores. Tanto assim que existem as portarias do Ministério da Previdência Social gerais para a União, estados e municípios. Diante da situação dos municípios, se verifica a possibilidade do parcelamento ou a necessidade desse parcelamento diante do débito existente, e então, em conformidade com esta autorização legal, se faz o projeto de lei. Portanto, não existe improbidade ou irregularidade no encaminhamento do parcelamento pelo chefe do Poder Executivo, do encaminhamento do projeto de lei autorizando o parcelamento e, por consequência, a assinatura desse termo de parcelamento pelo chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez aprovada a lei. Só corrigindo, eu falei irregularidade, eu não falei eu falei ilegalidade e não improbidade. Eu falei essas palavras. Certo, não, é que o senhor falou com o secretário Robson Gotuso como improbidade e ato falho. Isso, e só também
falando um pouco daquela conversa com o Robson Guttuso, que você citou, que tanto o presidente quanto o relator afirmaram isso. Eu não afirmei, eu perguntei a ele, certo? Então... Não, o senhor diz assim, vereador Ademir, o senhor diz o seguinte, o senhor não acha que a Procuradoria-Geral... Mas tá bom. O vereador, vamos ter as perguntas, por favor. Então, tudo bem. É isso aí. Está firme. De minha parte, já está ok. Eu não entendi. Eu só disse que eu sempre falei em ilegalidade. Então tá, certo. fica dentro disso. Então, beleza. Estou satisfeito. Obrigada, vereador. Vereador Odinei? Não. Na realidade, doutora, eu até pedi para confirmar ali a questão de algumas informações trazidas pelo anterior secretário de 2017, né, acerca de algumas informações, até para justificar essa pergunta do vereador Zairo, não me retornaram ainda, porque, né, como a senhora havia comentado, que todos os projetos de lei relativo, onde envolvia a Secretaria da Fazenda, ela era realizada pela própria Fazenda, né, não passava pela Procuradoria, né, e a senhora também disse que não rubricava os projetos, né, isso me causou uma dúvida, porque não foi a informação trazida pelo o antigo secretário, né? Então, isso ficou em dúvida para mim. Confesso para a senhora que eu vou confirmar isso, né, independente da situação, eu até vou convocar novamente o vereador Robson, vou conversar com os vereadores, obviamente, da comissão, o secretário Robson, né, justamente para entender isso, porque... Não, verdade, os processos administrativos, eu só quis deixar claro pelo seguinte, a Secretaria da Fazenda, ela possuía total autonomia para qualquer ato referente a tributos, parcelamentos, pagamentos, valores não chegavam para a Procuradoria. Eu não sei dizer os valores, eu não sei lhe dizer se estavam corretos ou se o demonstrativo estava correto, porque eles não foram encaminhados para a Procuradoria e porque a Procuradoria não teria competência para tanto. No início, os projetos de lei foram encaminhados para a Procuradoria. No decorrer do ano, houve a ordem, e isso foi me passado por servidores, e então eu verifiquei que os projetos de lei estavam sendo encaminhados diretamente para a Câmara Legislativa, sem que passassem pela Procuradoria. Por exemplo, aquele do padrão construtivo, que passou para a Câmara Legislativa, não passou pela Procuradoria. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. E o que eu disse, especificamente do Criciúmaprev, que é objeto da presente comissão de inquérito, ambos passaram para serem visados porque foram realizados pelo jurídico do Criciúmaprev. Doutora, as reuniões, né, havidas, né, entre a Secretaria da Fazenda, obviamente junto no gabinete do prefeito, de conjunto com o próprio prefeito, para decidir questões dessa natureza, onde envolve projetos de lei. Eu vou me referir naquele período, porque também foi um período que está sendo discutido a questão do parcelamento. Perfeito? Essas reuniões tratando desses projetos de lei, onde eram oriundos do próprio Secretaria da Fazenda, reuniões essas elaboradas provavelmente no gabinete, junto com o prefeito, a senhora não participava para discutir essas questões de projetos de lei? Especificamente sobre o objeto da presente comissão de inquérito, foi passado para a Procuradoria-Geral e foi analisado. Foi feito, foi encaminhado. A senhora não participou de reuniões tratando dessa matéria? Sobre o parcelamento, isso, não. Claro. Não participou? Não, o projeto de lei veio para que eu verificasse a conformação do projeto de lei com a portaria do Ministério da Previdência Social. Tratando sobre a legalidade, obviamente. Isso, verificando se estava conforme, portanto, seria legal ou não o encaminhamento. Perfeitamente. Não tenho certeza em todos os detalhes se foi questionado, mas só para, se foi, a senhora perdoe, mas ratificando mais uma vez, obviamente que o projeto de lei que gerou parcelamento no ano de 2018, né, teve o seu crivo analisado pela senhora, baseado em toda a legalidade pela qual foi encaminhado o projeto para a Câmara dos Vereadores, perfeito? A minuta do projeto de lei passou pela Procuradoria-Geral e foi por mim analisada,
e verificada a conformidade com a portaria 402 do Ministério da Previdência Social. Quando a senhora fala em minuta, não é o mesmo projeto que efetivamente veio para cá, porque tem que estar rubricado, alguma coisa assim? Não, o de 2017 houve uma modificação num parágrafo e o de 2018 ele estava conforme. Estava conforme totalmente com a portaria 402, até porque já havia passado pela subsecretaria do Ministério da Previdência, previamente a encaminhamento para a Procuradoria-Geral. Então, o projeto que deu entrada nessa casa foi aquele que passou pela sua revisão final, provavelmente. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. Ok. Esse projeto, na realidade, ele foi dado pela inconstitucionalidade e ilegalidade naquele momento, né? A própria CCJ deu pela ilegalidade e constitucionalidade, mesmo assim o projeto acabou sendo trazido para o plenário discutir, né? E, de qualquer forma, tem algumas... A mesma comissão que foi pela legalidade do de 2017? Não, 2017, não, eu me refiro a 2018. Não, mas é a mesma comissão que aprovou, foi pela legalidade, parecer pela legalidade em 2017. Perfeitamente, exatamente isso. Foi a mesma, era naquele momento... O mesmo objeto do projeto de lei, mesma... Não, a mesma comissão do CCJ 2017 era a mesma de 2018. Em 2017 aprovou e 2018 foi pela inconstitucionalidade? Foi dado pela ilegalidade e constitucionalidade o projeto de lei de 2018 e o projeto de lei de 2017 foi dado pela legalidade. Ok? Só para depois foi trazido para plenário e discutido em relação a isso. Okay. Eu confesso para a senhora que eu vou verificar, né, depois nas gravações do próprio secretário, do ex-secretário, né, ex-secretário Robson Otuzzo, algumas informações e, obviamente, se houver necessidade... Não, na verdade, eu ouvi as gravações do ex-secretário, tanto que eu ouvi a fala do vereador Ademir, relator da presente comissão. Ele tratou especificamente sobre os projetos de lei do Criciúma Prev. E, quanto a isso, eles foram visados, ele diz em determinado momento que foram visados tanto pela Secretaria da Fazenda, quanto pela Procuradoria-Geral do município. Que a senhora isso confirmou. Está correto. Isso a senhora confirmou. Ok. Vereadores, mais algum questionamento? Vereador Ademir, Paiol. Aqui, ó. Não, tenho uma dúvida sobre essa portaria, se ela está com validades, essa portaria que a senhora cita. Ela está atualizada, essa que eu tenho na minha mão, ela é atualizada até 2018. Mas ela é atualizada periodicamente, né? Daí, só que essa que eu imprimi até 2018. Tá ok. Doutora Ana, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. Doutora, obrigado por ter acompanhado aqui também. Isso atende especificamente às nossas pretensões até o presente momento. Obrigado mais uma vez. Desejo a você uma boa tarde. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Vamos suspender por 2 minutos para a gente se despedir dos nossos convidados.
Ok, retornando aos trabalhos, com a oitiva, né, com o depoimento da doutora Ana Cristina, encerra toda a parte dos depoimentos e nós partiremos daqui para frente para o encerramento dos trabalhos da comissão de inquérito. E aí nós temos aqui uma programação até o término efetivamente dos nossos trabalhos, e isso nós vamos apresentar agora, e gostaríamos de levar para votação essa pauta que nós temos aqui, que é exatamente o que eu estava discutindo com os vereadores nesse momento. Chamei-os aqui para conversar um pouquinho, para a gente já dar um encaminhamento final para os nossos trabalhos. E vai ter a seguinte ordem. Próxima reunião, no dia 1º/7, segunda-feira, às 14 horas, onde nós efetivamente iremos entregar o processo ao relator. Todos os documentos apurados, todos os depoimentos, todas as situações que aconteceram durante os nossos depoimentos, nós estaremos entregando efetivamente ao relator, de acordo com o artigo 76. O processo deve estar instruído, com despacho concluso ao relator, até 15 dias antes do encerramento dos prazos de funcionamento da comissão. Artigo 76, parágrafo 1º. O relator terá 5 dias a contar do despacho para protocolizar o relatório na Secretaria-Geral da Câmara Municipal. Ou seja, o relator, a partir do momento que ele pega conosco todas as informações, ele tem 5 dias para protocolizar isso na nossa secretaria aqui da Câmara de Vereadores. Só um pouquinho. Com a palavra, o vereador Zairo. Alô? Uma questão de esclarecimento. O relator, ele protocola o relatório na Secretaria-Geral da Câmara, correto? Ele estando protocolado até a leitura que se dará no dia 8, tem um espaço de tempo ali, certo? Entre o protocolo e a leitura. Está assegurado o sigilo do documento até a leitura, aqui em plenário? Ele é de caráter sigiloso? Há necessidade de um decreto da presidência para torná-lo dessa maneira? Como que funciona? Ele tem 5 dias para apresentar. Se ele levar dia 1º, como nós efetivamente vamos entregar, ele tem até o dia 6, que é sábado, né? A próxima reunião estaria marcada para segunda-feira, dia 8/7. Perfeito? A partir do momento, Giovanni, que for protocolado, isso torna aberto, público? Não, mas o documento, ele torna público, porém, tem possibilidade de não tornar o público até a leitura de 20... Então é o seguinte, então realmente... Dia 1º tem que ser entregue para ele, dia 6 ele devolve para essa casa, protocolizando isso na casa. O relatório não pode tornar público antes de efetivamente ele ser realizado a leitura, que está programada para o dia 8/7, segunda-feira, às 14 horas. Obviamente. Ok, vereador. Não tem como, é obrigado segurar para a leitura. Nós não podemos tornar o relatório público sem antes estar. Até porque a publicação, efetivamente, ela ocorrerá mediante a própria leitura. Não é verdade? Então, essa é a primeira condição. Segunda, a reunião seguinte, no dia 8/7, segunda-feira, às 14 horas, para a leitura do relatório do relator. De acordo com o artigo 76, parágrafo 3º, somente após a leitura, e aí, olha bem, somente após a leitura do relatório, o presidente pode conceder vistas ao processo por 48 horas a qualquer membro da comissão, para no máximo 2 vereadores da comissão, desde que não comprometa o prazo da própria comissão. Ou seja, nós vamos ter conceder 2 vistas,
tá? E nessa condição tem um prazo de 48 horas cada vereador, que já vai automaticamente entregar para o outro vereador, que também no prazo de 48 horas tem que devolver para essa casa. Questão de esclarecimento. Pois Se não, houver vereador. mais de 2 vereadores interessados em vista, qual será o procedimento? Nós vamos ter que fazer um sorteio, vereador. É a única possibilidade, porque o regimento deixa claro que são apenas 2 vistas concedidas. Outra condição, reunião para votação efetivamente, no dia 24/7, quarta-feira, às 14 horas, a votação do relatório final. O artigo 76, parágrafo 4º, diz o seguinte: será aprovado e publicado o relatório que obtiver o voto da maioria absoluta da comissão. Ok? Por fim, reunião ordinária na Câmara Municipal de Criciúma, dia 29/7, às 17 horas. Artigo 77. O presidente da comissão temporária deverá comunicar em plenário a conclusão dos seus trabalhos, mencionando o encaminhamento do respectivo relatório para publicação. Ok, vereadores? Ficou mais alguma dúvida? Podemos votar isso aqui? Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a nossa próxima pauta, que já tem cópia com todos vocês, e a gente vai cumprir a risca para poder, no dia 24, efetivamente realizar a votação dos trabalhos realizados por essa comissão de inquérito. Ok? Ok. Encerrados os trabalhos, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, agradecer vocês que estão presentes, muito obrigado, obrigado a todos os vereadores, e a gente, com conta disso, vai encerrando todos os nossos trabalhos daqui para frente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, e um bom resto de semana. Obrigado mais uma vez pelas felicitações. Eu vou comer o bolo agora. Muito obrigado. Obrigado.